Nós vamos agora para a terceira palestra. Sim. Tá. Antes da terceira palestra, gente, nós vamos fazer a chamada aqui do Luiz Flávio Lima, da Alavanca. Bom dia, pessoal. É até um pouco criminoso da minha parte falar depois da Viviane Mosé, né, principalmente com essa voz rouca, de trabalhar nesse ar-condicionado a full esses 3 dias aqui com vocês, esses 4 dias aqui com vocês, mas é um prazer enorme estar aqui mais uma vez num fórum da Undime. Ano passado nós estivemos com vocês no 14º Fórum Nacional, fazendo a facilitação gráfica. Para quem não sabe o que é facilitação gráfica, é um trabalho de registro visual de tudo o que é mais importante que acontece dentro do fórum, dentro de uma oficina, dentro de um workshop. Então, foi um pouco isso que nós fizemos no ano passado, no 14º Fórum, e estamos fazendo desde a terça-feira aqui no 6º FENEX. Então, se vocês olharem depois lá para trás, nós temos cerca de 20 painéis expostos lá no fundo, que foram feitos com a síntese daquilo que de melhor foi dito dentro do fórum. As imagens, as metáforas visuais, as frases mais importantes, as colocações de vocês dentro das oficinas. Então, tudo que for de mais bacana que aconteceu aqui, vocês vão poder levar para casa, seja através de uma fotografia, seja através... Tinha muita gente já fotografando lá atrás, desde o começo do dia de hoje. Então, espero que vocês curtam bastante, espero que o pessoal da Undime tenha curtido também. E os últimos painéis que nós estamos produzindo com a Viviane Mosé, com todos os palestrantes que vão passar por aqui hoje, vocês podem ver também no site da Undime e na página do Facebook da Undime, tá? Então curtam a página do Facebook da Undime Nacional e lá vocês vão ter os painéis digitalizados para poder usar, contar para o pessoal da sua cidade o que aconteceu de mais importante dentro desse fórum que vocês tiveram o prazer único de participar, tá? Então, e se gostarem, dão um feedback positivo, dá uma curtida lá, fala gostei, deixa uma mensagem. Se não gostaram também, pode falar, a gente está aberto aos feedbacks de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez com vocês desse fórum incrível, com tanta gente interessante, tá? Obrigadão. Dando continuidade, vamos para a terceira palestra. Convidamos para coordenar a mesa, na verdade não tem mesa, né? Convidamos para coordenar esse tema, o Sistema Nacional de Educação e Federalismo, desafios institucionais e a garantia de novas fontes de financiamento, o secretário de Comunicação da Undime, professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, dirigente municipal de Educação de Florianópolis, Santa Catarina. Convidamos o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Convidamos também o senhor Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Então, com a palavra o professor Rodolfo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar não nesta mesa, mas neste momento aqui com vocês, com o Daniel Cara e o Paulo César, sobre esse tema que é importantíssimo para nós podermos concretizar aquilo que nós precisamos. Incluir a todos, nenhuma criança sem escola e a aprendizagem. Mas para isso nós precisamos também ter os meios, né? E é esse o assunto que vai ser tratado aqui. Em primeiro lugar pelo Daniel Cara, que é o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Tá.
Então nós vamos inverter. O Paulo César que vai iniciar e o Daniel conclui. Nós temos aqui um tempo limitado, daí vamos dividi-lo entre os dois. Estamos com 1h30 ainda? Ou já houve alguma redução? 1h30, né? Então, Paulo César é doutor em engenharia de fluidos pela Universidade de Cranfield, na Inglaterra, e mestre em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi engenheiro da Petrobras por 16 anos, tendo sempre atuado na superintendência de produção e exploração do Centro de Pesquisa, o CENPES. Além disso, trabalhou no Banco Central do Brasil e no Banco do Brasil. Suas teses de doutorado e mestrado são relacionadas à produção e ao escoamento de petróleo e gás natural em águas profundas. Desde 2003 é consultor legislativo da Câmara de Deputados na área de Minas e Energia, onde elabora minutas de projetos de leis, de pareceres, de pronunciamentos e estudos técnicos, principalmente relacionados a petróleo, gás natural, biocombustíveis e setor mineral. Então, com a palavra, Paulo César. Bom dia a todos, né? Queria agradecer muito aí o convite feito pela Undime, pela Cleusa, pela Vivian. É um prazer estar aqui com vocês, com o Daniel. Nós trabalhamos juntos lá durante a votação lá da Lei dos Royalties do Petróleo, lá no Congresso Nacional, e para mim foi uma satisfação enorme estar com vocês lá, estar com o Daniel. Acho que talvez não tenha sido o que a gente queria, mas a gente conseguiu bons avanços lá no Congresso, né? Bem, a minha fala aqui é a respeito de fonte de financiamento, e eu vou focar aqui a questão que a gente chama aí de royalties do petróleo, né? Entre aspas. Isso aí é uma linguagem muito simplificada. Eu tenho uma apresentação aqui, né, em PowerPoint, então eu queria, pediria que colocasse aqui a apresentação. O Brasil, né, é um país com riquezas naturais e humanas gigantescas, né? Eu costumo falar para minha esposa, para a Luísa, que está aqui presente também comigo, que são verdadeiros tesouros, né? O último tesouro agora é o pré-sal, né? O pré-sal é o último tesouro, mas nós já tivemos outros tesouros. É o ciclo mineral, o ouro, a cana. Na verdade, o Brasil tem um território gigantesco, terras agricultáveis, água, clima, solo. E um outro grande tesouro é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo... Eu tive a oportunidade de morar 3 anos e meio na Inglaterra fazendo doutorado. E deu para sentir muito bem assim, a diferença, né, entre o povo brasileiro e o povo, por exemplo, europeu, né? Uma unidade que eu precisava construir na minha tese de doutorado, que era experimental, que eu fazia no Brasil em 3, 4 meses. Lá eu gasto mais de 1 ano, perco a paciência, eu mesmo tenho que fazer o trabalho, porque as coisas lá na universidade não funcionam como funciona, por exemplo, na Petrobras, onde os trabalhadores da Petrobras, né, as pessoas que estão lá, os mecânicos, soldador, maçariqueiro, montador, eles são de uma capacidade, de uma inventividade fantástica. Mas qual é a grande tristeza, né? É que a gente não consegue converter esses tesouros, né, transformar isso num país onde a vida, né, seja plena, seja também um tesouro, né? A gente sabe as dificuldades do nosso país, do nosso povo. Com esses recursos, né, naturais e humanos, era para a gente estar numa sociedade com os problemas básicos resolvidos. E nós estamos muito longe disso. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o pré-sal, né? Pediria para mostrar o mapa ali do pré-sal. O pré-sal é uma área muito extensa
na plataforma continental brasileira, que vai do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina. Tem uma área no pré-sal particularmente importante, que é a chamada Bacia de Santos. Só para vocês terem uma ideia da importância da Bacia de Santos, nós temos lá 3 reservatórios de petróleo que são gigantescos. O reservatório de Lula, que já está em produção, o reservatório de Franco, que deve entrar em produção daqui a uns 2, 3 anos, e o reservatório de Libra, né, que deve entrar em produção lá pelo ano 2020. Cada um desses reservatórios tem mais de 8 bilhões de barris de volume recuperável. Aí vem, mas 8 bilhões é grande ou é pequeno? É muito grande. Toda a reserva nacional hoje é da ordem de 16 bilhões. Só um desses 3 tem 8 bilhões. Isso numa visão conservadora, porque o fator de recuperação, ou seja, quanto que você vai tirar de lá, pode dobrar. Se dobrar, a gente pode chegar em cada um a 16 bilhões de barris. Ou seja, cada um desses reservatórios teria toda a reserva nacional hoje, em todo o país. Mas não são apenas essas áreas, né? Nós temos muitos outros reservatórios, né? Ainda temos descobertas a realizar, e são descobertas que permitem que o Brasil esteja aí, pelo menos entre os 5 maiores produtores de petróleo do mundo, né? Nós temos hoje uma produção de petróleo da ordem de 2 milhões de barris por dia, e a gente pode chegar daqui a 10 anos a uma produção aí da ordem de próximo de 5 milhões de barris por dia. Ou seja, nós vamos mais que dobrar essa produção em 10 anos, e a gente tem potencial para chegar a 2030 certamente com 6 milhões de barris. Mas a gente pode produzir até mais do que isso. Os grandes países produtores de petróleo, a Arábia Saudita e a União Soviética, e também os Estados Unidos, estão na faixa aí dos 9 milhões de barris por dia. O Brasil pode chegar até a essa ordem de grandeza de produção de petróleo. Bem, essa é a grande notícia, né? Nós temos grandes reservatórios no Brasil, nós temos tecnologia, né? A tecnologia do pré-sal para a produção é dominada. Você pode ter muitos aperfeiçoamentos, melhorias operacionais, redução de custo, mas nada que impeça a produção. Então a produção vai ocorrer. A grande questão é para onde vai, né, a receita líquida, para onde vai o lucro dessa produção. Infelizmente, né, pequena parcela vai para o povo brasileiro, né? A grande parcela dessa riqueza vai para as empresas, e entre elas a Petrobras. Por incrível que possa parecer, né, a Petrobras é a grande concorrente do povo brasileiro na apropriação da renda do petróleo. Mas ela e as multinacionais que são parceiras dela. A receita líquida, o lucro do petróleo, não pode ir simultaneamente, né, para os acionistas e para a educação, né? Ou vai para um ou vai para outro. É claro que uma parcela do lucro que vai para a Petrobras vai para a União, porque entes federais têm uma participação de 46%, 47% no capital social da empresa, né? Mas não vai diretamente para a educação. E as multinacionais que estão com a Petrobras também vão ficar com uma parcela muito grande desses recursos. Então, a primeira coisa que eu queria aqui, né, deixar bem claro é que a Petrobras, a maior parte do capital social da Petrobras é privado, não é do Estado brasileiro. Então, 53%, 54% do capital social é privado. 35% do capital social da Petrobras
é de estrangeiros, na Bolsa do Brasil ou por meio de ADRs na Bolsa de Nova York. Eu, quando tive notícia aí da descoberta do pré-sal, lá no ano de 2005, eu, de certa forma, lamentei que o reservatório hoje, o campo, hoje já é um campo, Quando há uma declaração de comercialidade, aqueles reservatórios de uma determinada área passam a se denominar campo. Eu lamentei, de certa forma, o fato do campo de Lula, que foi licitado no ano de 2000, gerar poucas receitas para a população, para as áreas sociais. E tinha a esperança de que outros campos gigantes que viriam gerassem essa riqueza para o povo brasileiro. Bem, o segundo campo gigante que veio foi Franco. Franco não vai gerar riqueza para o povo brasileiro. Pelo contrário, Franco, que teve um contrato de cessão onerosa celebrado no ano de 2010, ele vai gerar menos riqueza para o povo brasileiro que Lula, que foi licitado no ano de 2000. Bem, a gente também, de certa forma, aceita, parcialmente, houve uma operação de capitalização da Petrobras, era importante que fizesse essa capitalização, foi-se embora o campo de Franco, ou a área de Franco. Franco ainda não foi declarado comercial. Mas aí veio Libra. Eu falei assim, não, agora chegou a hora do povo brasileiro. Não também. Por incrível que possa parecer, o campo de Libra deve gerar receitas públicas menores do que o campo de Lula. E Libra foi licitado o ano passado, no mês de outubro. Então, em outubro de 2013, Libra foi licitado. Vamos fazer uma comparação aqui de Franco, de Libra com Lula. Bem, em Franco, em Lula, a participação da Petrobras é 65% no consórcio. Em Libra é 40%. Já uma diminuição aí da renda pública em função da menor participação da Petrobras em Libra. Com relação aos royalties, Libra tem uma vantagem em relação a Franco. O que é royalty? Royalty é a parte do rei. O rei é o dono, então o Estado é dono. O petróleo é um bem da União. Como o petróleo é um bem da União, uma parte tem que ir para o rei, que é o dono, que é a União. Então o royalty é a parte do rei. Ele é cobrado como percentual do valor da produção. Então nós temos aqui uma vantagem nesse caso para a Libra, porque no regime de concessão, lá de 2000, o royalty é 10%. No caso do regime de partilha, a lei foi sancionada em 2010, o royalty é 15%. Mas tem uma outra parcela, que a maior parte das pessoas não sabem, não entendem nem, que eu vou tentar aqui explicar rapidamente. Tem uma outra parcela que no regime de concessão a gente chama de participação especial. E no regime de partilha a gente chama de excedente em óleo da União. O que é esse excedente em óleo, essa participação especial? Você pega a sua receita bruta do campo, você cobre os custos de extração e tira a parcela do royalty. O que sobra é uma receita líquida. Você tirou o royalty, tirou o custo de produção. Um percentual dessa receita líquida é destinado à União, seja por meio da participação especial, seja por meio do excedente em óleo. No campo de Lula, 40% dessa receita líquida vai para a União, Estados e municípios. Com certeza. Por quê? Porque a produção de Lula é muito grande. Existe um decreto, que é o decreto 2705, que estabelece
essa regra de distribuição em função da produção trimestral fiscalizada, da profundidade e do período que o campo entrou em produção. Mas nós vamos caminhar para 40%. Agora, no caso de Libra, essa parte da União, que é o excedente em óleo da União, pode variar de 9,93% a 45,56%, dependendo do preço do petróleo e da produtividade média dos poços. No regime de concessão do ano de 2000, a parte da União não dependia de preço de petróleo nem de produtividade média. No caso de Libra, a parcela da União vai depender disso, desses dois parâmetros aí, produtividade e preço. Isso faz com que o excedente em óleo da União, que vai ser destinado ao Fundo Social, possa ser muito menor do que no campo de Lula. Então, em resumo, nós não tivemos realmente grandes avanços, né, na participação, né, da sociedade, do povo na renda petrolífera. Nós temos 3 casos aí emblemáticos. E todos os três são muito ruins. Muito piores do que qualquer país produtor de petróleo, onde a receita do petróleo é importante para o país. Então, aí vai de Venezuela, Noruega, Angola, Rússia. Todos, né, têm uma participação do Estado da ordem de 80% da receita líquida, ou mais. Aqui nós estamos aí numa faixa aí de 50%, 60%, no máximo, da receita líquida. Isso com muito esforço. Por quê? Porque quando se diz que a participação do Estado vai ser alta no campo de Libra, como saiu aí na imprensa, que era 75%, é por quê? Porque você considera uma situação absolutamente irreal, né, e uma base de cálculo ainda errada, né, na cobrança do imposto de renda de pessoa jurídica e na contribuição social sobre o lucro líquido. Que a gente sabe que na prática não vai acontecer. Se adotasse a mesma metodologia para Libra e para Franco, nos 75 de Libra, a gente teria 78 em Lula, do ano de 2000. Ou seja, mas nós não vamos ter isso nem em Lula e nem em Libra, né? Então, primeira conclusão, o Brasil arrecada, a renda estatal é muito baixa. Se a gente comparar com a Noruega, é a metade. O Estado norueguês arrecada o dobro do Estado brasileiro. Então, resumo, o Brasil arrecada pouco. Aí vem a segunda parte. Como é distribuído essa renda petrolífera? É distribuída pessimamente. Não mudou. Houve uma votação, né, no Congresso Nacional, houve uma grande discussão há anos, eu participei ativamente dessa discussão, que é a chamada Lei de Distribuição dos Royalties, que é a Lei 2.734. Depois de um grande esforço e de uma lei que representa um avanço importante, né, eu acho que tem problemas ainda na lei, mas é um avanço muito grande na distribuição dos royalties. Quando eu falo royalties agora, entendo. Royalties, participação especial, excedente em óleo. Apesar de ser um avanço, né, ela podia ser melhor, mas foi um avanço. Bem, depois de anos discutindo, essa lei foi enviada para a sanção do presidente da República e a lei foi vetada. Bem, depois do veto, esse veto foi apreciado pelo Congresso Nacional e o veto foi derrubado. Então mostrou um comprometimento muito grande do Congresso, né, com uma melhor distribuição desse recurso do petróleo.
Pois bem, quando a lei entrou em vigor, houve uma ação direta de constitucionalidade do governador do Rio, do governador do Espírito Santo e do governador de São Paulo. São 3 ADIs, né? Elas foram, houve um pedido liminar e a ministra Carmen Lúcia do Supremo suspendeu os dispositivos dessa lei referentes à distribuição dos royalties. Ou seja, continuamos na mesma, né? Enquanto essas 3 ADIs não forem para o plenário, para serem julgadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nós vamos continuar com uma péssima distribuição. Então, primeiro ponto, o Brasil arrecada muito mal. Segundo ponto, distribui pessimamente, né? Então, se a gente pensar em educação, dizer que os royalties dos estados e dos municípios vão ser aplicados em educação e saúde, né, representa que, significa o quê? Que poucos estados e poucas cidades vão aplicar em educação e saúde. O grande recebedor dos royalties e da participação especial é o estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele é confrontante com a plataforma continental. E os municípios, porque também são confrontantes com a plataforma continental. Então, se a gente pegar o pré-sal, esses reservatórios, como que eu disse, por exemplo, pega o reservatório de Lula. O reservatório de Lula está a mais de 200 quilômetros da costa. Nós temos uma corrente oceânica que desce. Se tiver vazamento no campo de Lula, uma coisa é certa, não vai chegar petróleo no estado do Rio. Pode chegar no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina. No Rio não vai chegar. Apesar disso, não houve nenhuma sensibilidade, né, com relação a essa distribuição dos royalties de uma maneira mais efetiva, mais uniforme. Para vocês terem uma ideia, o município, por exemplo, de Campos dos Goytacazes recebe 1,4 bilhão de reais por ano. Minas Gerais todinha recebe de royalty da mineração 700, 800 milhões de reais. E são outros municípios. Então tem outros municípios do estado do Rio, né? Macaé também, Niterói, Maricá, Saquarema, que também recebem royalties do petróleo. E vão aumentar muito a receita. Então nós não estamos falando de passado. Se a gente pegar, por exemplo, o município de Maricá, ou de Niterói, né, que não tem relação, que não vai sofrer dano da exploração do pré-sal, eles vão passar a ser municípios que vão receber muitos royalties daqui para frente. É uma produção crescente e royalties crescentes. Então, precisa ter um esforço enorme da sociedade para ver se a gente arrecada mais e distribui melhor. Bem, então, infelizmente, esse é o cenário, né? Um cenário que eu considerei razoável até 2030 é a gente ter uma receita líquida de petróleo da ordem aí de 6 trilhões. Né? Mas para o Estado brasileiro, diretamente, apenas 1,5 trilhão. Né? Coisa aí de mais de 4 trilhões vão para as empresas. Além de ser pouco, né, para a educação e saúde, né, nessa minha simulação, até 2030, só vão 485 bilhões. Então nós temos uma renda líquida de 6 bilhões, quanto é que vai para a educação e saúde? 485 bilhões. E tem mais, desses 485 bilhões, uma boa parte é para o Estado do Rio, municípios do Rio, Espírito Santo e São Paulo. Então a notícia, vamos dizer, ela não é boa, né? Mas a gente tem algumas possibilidades aí para
alterar esse quadro. Uma possibilidade concreta que a gente tem hoje para gerar recursos da ordem de 400 bilhões de reais é a Petrobras devolver algumas áreas que foram cedidas para ela pela União. A Petrobras, em 2010, em decorrência da Lei 12.276, a Petrobras ficou com 6 áreas da União e pagou para a União 8,51 dólares por barril. E o total de barris eram 5 bilhões. Acontece que só Franco tem 8 bilhões. Então a Petrobras, ela pegou Franco, que tem 8 bilhões, e pegou mais 5 áreas. Se essas 5 áreas voltarem para a União, essas áreas podem gerar receitas, além desses 485 bilhões, aí a gente já está falando em mais 400 bilhões, a gente está caminhando aí para 1 trilhão. 1 trilhão já começa a ser uma receita maior. Agora, isso não vai acontecer se não houver mobilização. Sem mobilização isso não vai acontecer. Eu já fui alertado aqui por tempo, eu vou entrar, pode avançar, eu vou entrar bem especificamente na Lei 12.858, pode avançar, que é a lei que foi aprovada no Congresso. Pode avançar até a lei. Não, volta um pouquinho então, volta. Aí. Bem, essa lei, a Lei 12.858, foi um grande avanço em relação ao projeto de lei 5.500 que foi enviado para o Congresso Nacional pela presidente Dilma. A lei da presidente, a proposta do Poder Executivo, destinava 100% dos royalties do petróleo, entre aspas, para a educação. Mas nos próximos 10 anos, era 100% de praticamente nada. Por que nada? Porque, em razão da mudança feita no Congresso, é que o inciso 1º do artigo 2º, houve aquela mudança. A gente mudou lá no Congresso. Cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2012. Isso aqui foi uma mudança feita no Congresso. Mencionar aqui o relator do projeto de lei 5.500, que deu origem à lei 12.158, que é o deputado André Figueiredo. O deputado André Figueiredo, foi quem realmente lutou para que essa lei, como parlamentar, para que essa lei tivesse, por exemplo, essa modificação. O deputado e o apoio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Undime, do CNTE, do Concede, foi um movimento muito grande. O que aquilo ali quer dizer? Quer dizer que a partir de 3 de dezembro de 2012, muitos campos vão ter a declaração de comercialidade. Por exemplo, Franco deve ter a declaração de comercialidade daqui a 2 anos. Lapa já teve declaração de comercialidade. Júpiter vai ter declaração de comercialidade. Carcará, Bem-TV, Caramba. Muitas áreas vão ter a declaração de comercialidade nos próximos anos. A gente tentou colocar declaração de comercialidade no inciso 2 também. Não conseguimos. Então, o inciso 2 fala que a receita dos estados e dos municípios são só os contratos celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012. No texto original, a parcela da União também era assim. Então, estados e municípios, nos próximos 10 anos, não vão aplicar recurso de educação e saúde diretamente. Não vão receber diretamente esse recurso para ser aplicado em educação. Por quê? Porque a gente está falando aqui de produção na plataforma continental e antes de 2022, a gente vai ter pouca produção.
O único campo que talvez gere um pouquinho de recurso para Estado, Distrito Federal e municípios ali, talvez seja o campo de Libra, que deve entrar em 2020, então vai entrar, mas é um recurso baixíssimo. Então, a gente conseguiu aqui que os recursos da União, de várias áreas que vão ser declaradas comerciais agora nos próximos anos, e já foram declaradas, por exemplo, o campo sul de Lula e teve um outro grande também do pré-sal, já foi declarado agora. Franco, por exemplo, Franco já foi declarado a comercialidade, agora é o campo de Búzios. Já está naquele item 1, a parcela da União vai para a educação. Pode passar? Bem, uma outra parcela que vai para a educação são os 50% do Fundo Social. O texto que veio do Poder Executivo não era 50% dos recursos recebidos pelo Fundo Social. Era 50% dos rendimentos do Fundo Social. Ou seja, nada. O Fundo Social, ele foi concebido não como fundo social, ele foi concebido como fundo soberano. É um fundo que você pega o recurso e aplica no exterior, preferencialmente em título governo americano, que atualmente não rende praticamente nada. Então era 50% de praticamente nada, que é um rendimento muito baixo em título governo americano. Então, quem transformou parcialmente o fundo social em realmente fundo social, e ele deixou de ser fundo soberano, na verdade, foi essa lei de 2058, porque agora 50% do fundo social vai para a educação e saúde. Qual que é o grande problema aqui? É que esse fundo social precisa ser regulamentado. Essa lei que criou o fundo social, entre aspas, porque não é fundo social nada, é fundo soberano, era de 2010. E até hoje, o fundo social não foi regulamentado. E a gente não nota no Poder Executivo nenhuma preocupação em regulamentar isso. É importante dizer também que mesmo que regulamentasse, não é garantia de que o recurso vai para o Ministério da Educação, por exemplo. Por quê? Porque hoje, por exemplo, participação especial, 10% vai para o Ministério de Meio Ambiente, pela lei. Quanto que vai de fato? Vai 1%, não vão os 10% da participação especial. Por quê? Porque existe o contingenciamento orçamentário para fazer superávit primário. Então a situação, apesar da lei, tem que ter um esforço muito grande para regulamentar o Fundo Social, e cabe ao Poder Executivo, e tirar o Fundo Social, essa parcela de 50% dos recursos, do contingenciamento. Então o desafio ainda é enorme. Pode voltar. Aquele parágrafo primeiro é muito importante, porque as receitas, tanto do Fundo Social como as receitas da União, elas vão ser aplicadas em educação básica. Né? E como é a educação básica, elas vão ser distribuídas de forma prioritária para os estados, Distrito Federal e municípios que determinarem a mesma parcela, a respectiva parcela dos royalties, com a mesma destinação exclusiva. Esse texto aqui não foi modificado porque originalmente era só educação, entrou saúde. Então agora a gente está falando 75% educação, 25% saúde. Então, a destinação exclusiva hoje é essa. É 75% educação, 25% saúde. Então, para os estados e municípios receberem de forma prioritária a parcela da União que vai ser aplicada em educação básica, os estados e os municípios precisam ter lei com a mesma destinação exclusiva. Então, o esforço que vocês devem fazer é, junto aos seus governadores e prefeitos, e Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa,
para que as leis federais, estaduais e municipais tenham uma destinação como a lei federal, a lei 2.858. Né? Então, pode passar. É uma coisa também muito importante, que também gera recurso para a União, é que, se a gente estiver falando do horizonte geológico do pré-sal, o que é o horizonte geológico do pré-sal? Você tem várias camadas lá. Tem uma camada que está acima do sal, outra que está abaixo do sal. A que está abaixo do sal é o horizonte geológico do pré-sal. Mesmo que tenha sido declarada a comercialidade antes de 3 de dezembro de 2012, a parcela da União também vai ser destinada ao Fundo Social. Então, vamos pegar o campo de Lula. O campo de Lula foi licitado em 2000. A declaração de comercialidade foi em 2010. Mas, mesmo assim, a parcela da União, né, que é destinada ao Fundo Social, mesmo tendo ocorrido tudo antes de 3 de dezembro de 2012, ela vai alimentar o Fundo Social. Então, Lula, apesar de ser muito antigo, vai alimentar o Fundo Social e 50% do Fundo Social vai para a educação e saúde. Então, tem uma outra parcela aqui importante, que é do horizonte geológico do pré-sal, mesmo de campos licitados há muito tempo. Uma coisa importante é que a gente, o relator, propôs que retirasse a vedação de pagamento de salário de professor, né? Então, qualquer pagamento de salário ou outra verba de natureza remuneratória a profissionais do magistério e efetivo exercício na rede pública. Então, todo esse dinheiro do petróleo pode ser utilizado para pagamento de salário de professor da rede pública. Então, isso aí é uma coisa extraordinária. Então, mas para que isso aconteça, precisa o quê? Distribuir os royalties. Né? Precisa chegar aos municípios. Né? Eu acho que no Brasil tem muito blá blá blá. Né? É um blá 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 enorme nesse país. O que adianta falar em professor, que os professores são bons? Não vão ser bons se não tiver um salário digno. Não vão ser motivados. Isso é blá blá blá, isso é para enganar. O ensino no Brasil vai ser bom quando os professores tiverem salários dignos. E a sociedade brasileira exclui pelo salário. Como eu morei lá na Inglaterra, né, eu vi a condição de vida, o salário, a importância na sociedade dos professores na Inglaterra da educação básica, dos policiais. Lá eles têm os salários muito altos, são muito respeitados pela sociedade. Agora no Brasil, se os professores da rede pública ganham mal, o resto é tudo blá blá blá. Nós não vamos ter uma educação de qualidade no Brasil sem que haja salários bons para os professores da rede pública do ensino básico. O resto é conversa fiada, na minha humilde visão. Bem, então o que eu queria dizer para vocês é isso, né? Eu acho que a gente pode talvez tentar ir lá para as conclusões. Vamos ver as recomendações ali. Bem, então, 8 bilhões de franco, né, são muito mais que 5 bilhões do contrato de cessão onerosa. Para mim, esse contrato de cessão onerosa ele é criminoso. Pega uma área de 8 bilhões e mais 5 áreas. Então, isso vai ter que ser revisado e agora. E não vai ter nenhuma mudança nesse cenário se não houver mobilização. Nós estamos falando aqui uma revisão que gera 129 bilhões de reais para educação e saúde até 2030. Mas não vai acontecer nada se todo mundo ficar aqui quietinho, achando que o país está bom, que o Brasil vai ganhar a Copa. Não vai acontecer nada.
Bem, nós temos muitas áreas que têm petróleo da União. Então, por exemplo, você pega lá o reservatório lá de Carcará. Uma parte dele está na área da Petrobras e das multinacionais que são parceiras da Petrobras. Mas uma parte está em área da União. Outro ponto que eu não falei da Lei 12.858 é que essa lei determina que essas receitas, que a gente chama de receitas de unitização, sejam destinadas exclusivamente à educação e saúde, e podendo ser 100% para a educação. Cancelar o leilão de livro não tem como, já foi feito. Regulamentar o fundo social é urgente e necessário, e a gente não vê nenhuma boa vontade do Poder Executivo em regulamentar esse fundo. Pode passar? Conclusão, o pré-sal é um sucesso gigantesco, mas é um sucesso privado. Não é um sucesso estatal, não é sucesso para a educação, para a saúde. A atual legislação gera baixíssimas rendas. A questão de unitização de jazidas, ou seja, um reservatório que está numa área e vai para a área da União, nunca foi tratada nesse país seriamente. A gente tem notícia agora que um campo de Sapinhoá, uma parte dele está na área da União. Sapinhoá tem um poço hoje que produz 42 mil barris de óleo equivalente por dia. 42 mil barris de óleo por dia, você precisa ter, em terra, você precisa ter aí uns mais de 1.000 poços para produzir isso. Outra grande mentira que se diz nesse país é que o custo de extração do pré-sal é alto. Não é. O custo de extração do pré-sal é baixo e pode ser mais baixo do que o pós-sal. O custo de extração da bacia de Santos pode ser menor que o da bacia de Campos, que é onde se produz hoje. Por quê? Um poço que produz 42 mil barris por dia. Quando eu trabalhava na Petrobras, colocamos lá em operação o Marlim 4, era um poço de altíssima produção a nível nacional. Produção de 8 mil barris por dia. No pré-sal nós temos um poço com 42 mil barris por dia. A associação onerosa precisa ser revista. O edital do contrato de Lula não atendeu o interesse público, né? Ele estimula até a baixa produtividade do poço. Quanto menos, para você ter um poço com produção alta, a tendência é você o quê? Você aumentar diâmetro de linha, diâmetro de coluna, você pôr equipamentos submarinos, você pôr bombeamento, você fazer elevação artificial. Agora, se você aumenta a produção do poço, aumenta a produtividade, a União passaria a receber. As empresas não vão ter interesse nem em aumentar a produtividade. Pode pôr um poço lá vertical, não precisa pôr poço de alta inclinação. Tudo que for caro ficou desestimulado. Então, tecnicamente, o edital de Libra, para o engenheiro de petróleo como eu, chega a ser risível o edital de Libra. Mas aconteceu, não houve nenhuma mobilização da sociedade para evitar isso. Sequer houve concorrência na licitação de Libra. A Petrobras, a Shell, a Total e duas chinesas sentaram, dividiram o bolo entre eles, ninguém mais apresentou proposta e foi pelo excedente em óleo mínimo. Em razão de tudo isso, as receitas petrolíferas para a educação são baixas, mas poderia ser muito alta, se houvesse espírito público no país. E precisa realmente haver uma grande discussão da sociedade brasileira, participação da sociedade efetiva, porque a gente tem muitos recursos, mas esses recursos ficam concentrados na mão de poucos. Agradecer aí, obrigado aí pela... Queremos agradecer, doutor Paulo César. Se todas as outras apresentações não tivessem sido boas e válidas, só esta já justificaria todo o nosso encontro, porque é uma demonstração clara de que nós podemos encontrar aquelas fontes adicionais alternativas
para realizar uma educação de qualidade, né? Ou de mais qualidade. Né? Por isso, né, temos que nos mobilizar tanto no âmbito, né, nacional, como nos próprios municípios e estados, para regulamentar, para acompanhar, e assim nós conseguirmos avançar efetivamente. Então, muito obrigado.